Bem, primeiro eu acho que o Tite está sendo vítima de uma covardia de quem está distorcendo as palavras do cara, né? É impressionante a disfarçatez de pessoas que distorcem completamente o que ele falou. Como se ele estivesse desistindo de um campeonato. Em momento algum o cara falou isso, gente. Ele não falou Não, isso. eu acho que Se é em tivesse relação dito, às né? semanas, jogos, né? Revezamento e É, tal. o que ele falou é o óbvio, né, gente? O que ele falou, vamos lembrar um pouquinho, voltar no passado. Em 2019, o Flamengo estava já alguns pontos atrás do Palmeiras, que era o líder do campeonato. E aí houve uma partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 1-0, jogando no, no estádio do Corinthians, em Itaquera, né? Na época ainda não era nem o Química Arena, e venceu por 1-0. Aí na partida seguinte era o Fortaleza, no Engenhão, no Rio de Janeiro. E aí o Abel Braga, que era o técnico de então, pensava em colocar um time misto. Alguém da diretoria foi até o Abel Braga e falou: Abel, o Flamengo já está a uma distância muito perigosa do líder do campeonato, que é o Palmeiras. E o Flamengo quer ser campeão brasileiro. Não queremos É, correr riscos de perder pontos contra o Fortaleza. O Abel achou que aquilo era uma interferência em seu trabalho e pediu demissão. Já estava com a batata assando, tinha sido xingado lembro num disso. jogo que o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense de virada e tal. Isso não é interferência. Isso aí é o seguinte: o técnico não é dono do clube. Quem tem que definir a prioridade, a meta principal é o clube. Hoje, Uhum. vamos imaginar que na Inglaterra o Arteta converse com os dirigentes do Arsenal, do Trajano, e define: olha, nós estamos aqui numa situação que tem que definir. Ou a gente vai com tudo na Premier League, ou a gente vai tentar eliminar o Bayern. Qual é a nossa prioridade? Vamos tentar nas Uhum. duas frentes? Essa discussão tem que existir, porque o elenco vai Claro. ser curto, a maratona vai ser grande e de repente você acaba não arrumando nada. Né? Houve um momento há alguns anos que para o Liverpool era mais importante ser campeão da Premier League do que campeão europeu, porque ele não ganhava duas Uhum. décadas o título inglês. Essas decisões são da instituição, não cabem ao técnico. A não ser que o técnico se transforme num cara tão grande dentro do clube, tão vitorioso, que ele define e todo mundo terceiriza a decisão para ele. Não é o ideal. O que a gente falou foi: eu preciso conversar com a diretoria para saber qual é a prioridade. Porque ele tem a Copa do Brasil agora em maio, ele já tem um brasileiro nesse domingo, com a estreia, e está jogando a Libertadores. E o que ele falou: é impossível jogar com o mesmo time todos os jogos. Quando você Perfeito. prioriza, significa o quê? Você estabeleceu uma prioridade. Aquele título é aqueles dois. Vamos imaginar, que eu acho que é a lógica. Ó, vamos priorizar Brasileiro e Libertadores. Copa do Brasil, a gente vai levando do jeito que dá. O que é levar do jeito que dá? Eu não vou colocar o Arrascaeta, de repente, de titular, contra o Maringá da vida, que o Flamengo conseguiu perder para o Maringá no passado, se eu posso dar uma semana de descanso para ele. Ou para um outro jogador que precise de uma recuperação. E eu posso ganhar de um Maringá na primeira, segunda fase da Copa do Brasil, mesmo sem alguns jogadores titulares. Para isso eu tenho o quê? Um elenco. Esse é o raciocínio. Não falou nenhum absurdo. As pessoas parecem que preferem que o técnico seja um fanfarrão, que chega e fala: vamos ganhar tudo, ganhar a porra toda. Não vai ganhar nada, meu amigo, com essa conversa. Isso é balela. É dificílimo ganhar os 3 títulos. O City ganhou Ninguém no ano ganhou até passado. agora. Ninguém ganhou. E pega o City que ganhou na Europa os 3 títulos na temporada passada e veja as escalações da Copa da Inglaterra, especialmente nas primeiras fases, com muitas reservas. Porque a prioridade do Guardiola era ganhar o título europeu, que ele precisava reconquistar, e o clube jamais havia vencido, e ganhar o campeonato inglês. As coisas foram acontecendo, foi dando. Aí quando chega numa reta final, aí você repensa: opa, eu estou numa semifinal, estou numa final, vou colocar agora um time mais forte na Copa também. Todo mundo faz isso. Aí tem gente dizendo como se o cara estivesse desistindo. Não está desistindo. Óbvio que não está desistindo. Vamos imaginar que o Flamengo enfrente um time do nível do Maringá amanhã, né? E ele escale só reservas. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, Igor Jesus, Gerson, que está voltando agora esse mês, a sua imagem, ele vai poder jogar, né? Gerson, Igor Jesus e Alan. Vitor Hugo, Bruno Henrique e Carlinhos, por exemplo. Não dá para ganhar de um Maringá com esse time? Ah, faça-me um favor, quer dizer, é muito barulho por nada. Muito barulho, aliás, muito barulho por nada é a tônica do Flamengo. Os jogos do Flamengo e Palmeiras foram muito parecidos. Primeiro tempo muito bom do Flamengo, perdendo muitos gols, como o Juca falou aí, os times perdem muitos gols, o Flamengo então é especialista. Segundo, muito ruim. Palmeiras, primeiro tempo ruim contra o Liverpool, segundo, muito bom. A diferença é que o palmeirense não fica enchendo o saco reclamando que ganhou só de 3-1. E o torcedor do Flamengo, em parte, acha que vai massacrar todo mundo. Numa rodada em que Grêmio Internacional não ganharam, respectivamente, de Huachipato e Tomayapo, né, lá da Bolívia. Os dois juntos finalizaram 54 vezes, terça e quarta-feira. Libertadores Sul-Americana. Não fizeram nenhum gol. O Cruzeiro tomou essa virada do Aliança da Colômbia, Aliança fake.
Quer dizer, então vários resultados assim, incríveis, né? O Fluminense teve dificuldade jogando contra o Colo-Colo, o Atlético teve dificuldade contra o Rosário, são times mais tradicionais também. Então as pessoas acham, né, algumas que torcem pelo Flamengo, que vai ganhar de goleada de todo mundo. O São Paulo Cobressal fez os gols no final. Faltavam 7, 8 minutos quando o André Silva abriu o placar. Perdeu muitos gols, mas só abriu o placar no final. É difícil, muitas vezes fica difícil. Não é o ideal, não é a partida ideal, merece críticas, tudo perfeito. Mas é um exagero achar que você vai massacrar todo mundo. E o que estão fazendo, distorcendo o que o cara falou, que o Tite falou, eu acho um absurdo. O que ele falou é o óbvio. Não há como. Ele falou, é humanamente impossível jogar com os mesmos 11 jogadores em todas as competições. Então estabelece uma... E ele está certo. Ele tem que perguntar à diretoria. Não cabe a ele. Ele não é dono do Flamengo. Não é ele que tem que definir. Quem está no poder é que tem que dizer qual é a prioridade para essa temporada. É claro que às vezes as coisas mudam. Se você, de repente, é eliminado da Libertadores, a Copa do Brasil, você está ainda vivo, você vai dar a ela maior relevância. Né? Se você está, de repente, com uma liderança folgada no Brasileiro, digamos, qualquer clube, aí você fala, poxa, aqui eu tenho uma gordura, então eu vou investir um pouco mais na Copa do Brasil essa semana, vou botar um time mais forte, porque aqui eu posso até tropeçar que eu ainda continuo na frente. Aí você vai revendo, vai reavaliando. Isso é o óbvio, é o óbvio. É impressionante se discutir isso em 2024, gente. É impressionante. É um atraso, é um nível de debate muito raso. Muito raso, eu prefiro nem participar. Não tenho paciência para isso. Então, eu acho que é importante, né, tocar nessa tecla. O Flamengo já vai ter, daqui a pouquinho, a necessidade de fazer uma escolha. O Flamengo vai jogar contra o Palmeiras na terceira rodada do Brasileiro, tem que ir a La Paz contra o Bolívar, que é líder da chave do Flamengo, e depois jogar com o Botafogo no final de semana. Então já vai ter que ter uma escolha essa semana X aí, com o Brasileiro em andamento. A outra coisa em relação ao Flamengo, o Brasileirão da data FIFA na Copa América. São 9 rodadas. Talvez seja o time mais desfalcado no período. O Flamengo vai ter que fazer escolhas essa temporada. Simples assim. Não tem segredo. Agora, Trajano, quem não distorceu ou não foi distorcido na coletiva foi o Carpini. Rapaz, ganhou no final. Aí foi com a colinha para a coletiva, para o confronto. Falou do Tele, falou do Dorival Júnior, falou do Departamento Médico do São Paulo, falou de tudo. O que você achou da entrevista do Carpini e do São Paulo nesse meio de semana? O único time paulista que encheu o estádio, Trajano, nesse meio de semana. Não, encher o estádio não é novidade para os jogos do São Paulo, né? São Paulo não jogou rigorosamente nada. Encontrou, sabe? O adversário do São Paulo talvez seja o pior time, o mais fraco dessa Libertadores dessa temporada. O time lá do América, lá com o Peidoca, com o André, é capaz de ganhar. Tá treinando. Peidoca não aguenta. Tem brincadeira. Vamos por parte. O que me incomodou de início foi a listinha, a cola. Listinha. Naquela cola, ele citou 12 nomes como desfalques. Tem jogador ali que nem sentou no banco em oportunidade nenhuma. Você tem a listinha aí dos 12? Assim, de fato, ele colocou alguns jogadores do Sub-20 que nem vinham sendo relacionados como desfalques. O Yang, o Negruti, o Ibali, que é o senegalês, um monte de coisa. Então, Gerson, Zizinho, Leônidas da Silva, Sorte, Bauer, Mauro. Rui Bauer Noronha. Não. Então eu quero começar por essa lista fajuta, porque é verdade que não tinha o Lucas Moura, faz falta. O Rato, por esquema dele, é um jogador bem usado. Né? Rafinha. Agora, o Rafinha já nem tanto. Porque o Rafinha, o Igor Vinícius joga mais vezes que o aliás, do machucado também, que o Rafinha, e estava jogando até bem esse jogo. Né? Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, a maneira que ele colocou logo de cara a listinha já mostra um sujeito muito acuado. Eu acho que, por mais que ele tenha falado do Tele, do Dorival, da torcida, não sei o quê, eu não sinto ele à vontade. Eu sinto ele acuado, ele ainda tentando, de algum jeito, reagir. Porque há uma pressão muito grande. Essa pressão não diminuiu. O São Paulo encontrou a vitória no fim, mas já viu um incômodo, uma reação contrária da torcida. Sabe? Dizendo, com esse time não toma tenência, não toma jeito. Então, em vez de achar que foi uma coletiva que
que ele se impôs, que ele foi muito bem. Eu não acho, não. Eu acho que é uma reação do sujeito acuado que ainda tenta se colocar à vontade num time, num clube, que tem um tamanho muito maior do que o dele. Agora, é claro que é pouco tempo. Aquela minha pergunta que eu faço sempre, qual é a hora de mandar o técnico embora? Não é a hora de mandar o Carpini embora. Tem que dar tempo ao tempo. O que eu fiquei incomodado logo de cara foi com essa lista. Essa lista é vergonhosa, vai ser incluída como desfalque, como jogadores contundidos. E também uma certa... em torno do São Paulo, há uma imprensa que durante o tempo inteiro falava dos desfalques. São Paulo, cheio de desfalques, cheio de contundidos. O tempo inteiro. 2 dias antes do jogo, no dia do jogo, não ia começar o jogo, entrava gente falando lá do campo, são os contundidos. Como se fosse um privilégio do São Paulo ter jogador contundido. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Só o São Paulo que tem jogador contundido. Há um certo protecionismo, sabe? Não é em relação ao Carpini, em relação ao São Paulo. Em relação ao São Paulo. Me incomodou essa coisa de falar toda hora de jogador contundido. Aí vem um técnico com uma lista de 12, com gente que jamais entrou em campo, incluído na lista dos contundidos. Isso é uma vergonha. Aquela lista é vergonhosa. O resto, falar do Tele, tem que falar mesmo. Todas as vezes que ele fala do Tele, tem que lembrar do São Paulo, que ele é técnico do São Paulo, ele deve agradecer ao Tele. O próprio Dorival, que conseguiu o último título, mas principalmente ao Tele. Então, essa coisa contundente que ele soltou os cachorros, não acho, não. Eu não estou com isso querendo dizer que ele tem que levar um pontapé no traseiro, ser demitido. Agora, ele tem muita coisa pela frente. Vai ter um São Paulo e Flamengo em breve aí, não tem? Tem São Paulo e Fortaleza. Ó, São Paulo e Fortaleza. Jogo duro, em casa. Depois São Paulo e Flamengo. Aí vamos ver se tem lista de contundidos, se nego que saiu do hospital, tá com dengue, sem dengue, sei lá.